noite, por ocasião do fim do ano, o Presidente da República dirigiu hoje uma mensagem à nação, felicitando os guineenses, tanto os que vivem no país, como os que constituem a diáspora e ainda aos estrangeiros que escolheram a Guiné-Bissau como país de residência e de trabalho. José Mário Vaz foi ainda mais longe ao manifestar o seu desagrado face à exploração dos recursos minerais. 2 dias antes da virada para o Ano Novo, o Presidente da República dirigiu uma mensagem à nação, onde fez recordar aos guineenses que, a quando da abertura solene do ano legislativo, manifestou a sua reserva relativamente à pertinência do início imediato da exploração dos recursos minerais. Insisto nesta posição, porquanto continuo firmemente convicto de que a agricultura e as pescas, que constituem as nossas vantagens comparativas, devem merecer, neste momento, total prioridade e constituir a base do nosso desenvolvimento econômico e social. Quanto aos outros recursos naturais, penso que devemos preparar-nos melhor para a sua exploração, sobretudo investindo na formação de quadros guineenses nos respectivos setores e fortalecendo o quadro institucional de governação de forma a geri-los com eficácia para o bem de todos. São vários os exemplos em que as receitas da indústria extrativa são absorvidas por uma minoria e não chegam às populações que mais precisam, o que corrói o tecido econômico e a coesão social. No nosso caso em concreto, devemos aprender com os erros do passado recente, nomeadamente com a exploração desenfreada da nossa floresta. José Mário Vaz diz ainda que até hoje não se sabe quantas toneladas de areia pesada foram extraídas, a quantidade exportada e muito menos o valor pago a nível das taxas. Significa que, legalmente, as areias pesadas de Varela não estão a ser exploradas, apesar de, na prática, assistirmos regularmente a um movimento de caminhões carregados deste produto. Resta saber por onde vão as taxas pagas, uma vez que não se encontram refletidas nas receitas orçamentais de 2014 e muito menos nas do OGE de 2015. Ao longo do discurso, o Presidente da República reconhece que a vida do cidadão não está fácil nos dias de hoje, mas o guineense tem que continuar a acreditar. Acreditar em dias melhores. Acreditar nas virtudes do trabalho. Temos de ter coragem e inteligência para transformar as nossas dificuldades em oportunidades. Temos de ser capazes de aumentar a nossa produção para atingir a autossuficiência alimentar e criar riquezas. Temos de combater o desemprego e promover, sobretudo, o emprego jovem. Um país essencialmente jovem não pode dar-se ao luxo de desperdiçar toda a energia da juventude, afastando-a da tarefa de criação de riqueza e do impulso para o desenvolvimento. Jovens, o futuro deste país pertence-vos. Comecemos a construí-lo hoje, juntos. O Presidente José Mário Vaz felicitou aos guineenses, estrangeiros e a força de estabilização da CEDEAO no país. Os meus votos de um feliz Ano Novo vão extensivamente para todos os guineenses e residentes na Guiné-Bissau que, por razões de saúde ou outras, não podem partilhar conosco as festividades da entrada do novo ano 2015. Felicito especialmente as autoridades e as populações pelas medidas implementadas na prevenção contra o vírus ébola e apelo ao reforço das mesmas, uma vez que os riscos da doença ainda não se encontram completamente banidos. Aproveito ainda esta ocasião para aqui deixar uma palavra de apreço e de solidariedade às mulheres e homens que integram a força da Ecomib, que, longe das suas famílias, num país que não é o seu, numa missão de paz, passam conosco esta quadra festiva. Desejo-lhes e aos seus familiares um feliz e próspero Ano Novo. João Mavo,
convidou todos os guineenses para uma reflexão profunda para um amanhã perspectivado, tanto para a velha como para a geração vindoura. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira presidiu hoje de manhã a última reunião do Conselho de Ministros do ano 2014. Na abertura dos trabalhos, o chefe do governo também dirigiu uma mensagem ao país, na qual afirmou que 2014 foi um ano cheio de grandes realizações. A organização das eleições legislativas e presidenciais, a formação do governo e a formalização do programa de governação estão entre várias outras realizações destacadas por Domingos Simões Pereira na sua mensagem do fim do ano dirigida ao país. 2014 foi um ano cheio de grandes momentos. Estamos numa governação que tem um sustento político. O sustento político é o PAIGC. E por isso para nós é muito importante reconhecer que este percurso se inicia no ano 2014 com a realização do Congresso do PAIGC em Cacheu e a partir dessa altura várias vicissitudes por que tivemos que passar. Chegamos às eleições legislativas e presidenciais em abril e segunda volta presidenciais em maio, formação do governo, formalização do programa de governação e do plano estratégico de desenvolvimento, apresentação de um programa retificativo para o Orçamento Geral do Estado e Orçamento Geral do Estado de 2015. E a preparação da mesa redonda de doadores internacionais, para o qual já realizamos várias ações. Uma primeira ação no retiro do governo para a análise e preparação de uma visão estratégica. Subsequentemente a esse ato, realizamos várias missões de caráter internacional, já no quadro dessa preparação. Vou mencionar alguns momentos importantes. A deslocação ao Ghana, enquanto país que preside a Comunidade dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, a realização do Conselho de Ministros da CPLP em Bissau, duas conferências de investimento em Portugal, uma em Lisboa, outra no Porto, reuniões internacionais em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, nomeadamente o Grupo Internacional de Contacto, o Conselho de Segurança e a Comissão de Consolidação da Paz, para além da reunião com os embaixadores africanos baseados em Cuba. O primeiro-ministro recordou ainda que foi em 2014 que o seu governo implementou o programa de urgência e o plano de contingência. Durante 2014, implementamos o programa de urgência, com particular incidência nas 5 prioridades definidas: regularização dos atrasados salariais e a normalização dos pagamentos, regularização do ano escolar, prevenção de grandes endemias, que começou com a epidemia do cólera e agora temos um programa de contingência para o ébola, minimização dos efeitos da não preparação do ano agrícola e a normalização no fornecimento de eletricidade e água em Bissau. Ainda em 2014, iniciamos a implementação do programa de contingência, através do qual visamos que todos os contratos públicos sejam esclarecidos e para os quais passará a vigorar um ambiente de maior transparência na sua execução. Aos membros do governo, Simões Pereira reconheceu que 2014 foi um ano de muito esforço para o Executivo e justificou porquê. E foi necessário sair correndo, sem uma devida programação e a devida escolha das estratégias. Nessas condições era difícil avaliar as eficiências das políticas. 6 meses decorridos, exige-se uma visão ampla e desobstruída sobre o setor, os objetivos e o trilho a seguir. A eficiência das ações será então muitíssimo importante, devendo o sucesso ser medido não pelo esforço despendido, mas pelos resultados alcançados. Nessa perspectiva, é importante operacionalizar o programa de governação
e a Carta de Política Setorial. Temos um programa de governação que está aprovado. É preciso, para cada setor, operacionalizar esse programa. Vamos, nos próximos tempos, iniciar a convocação de conselhos de ministros setoriais, que permitam, com bastante mais profundidade, discutir aspectos concretos, não só da visão estratégica, mas da implementação do programa de governação. É urgente elaborar e aprovar os programas de desenvolvimento regional. Para o efeito, também vamos convocar, a partir de agora, de forma rotativa, conselhos de ministros regionais para debruçarmos em concreto sobre os mecanismos de desenvolvimento do interior. O chefe do governo informou a equipa governamental da intenção da criação da plataforma de comunicação do governo e de divulgação de todos os elementos de interesse público, que passa pela operacionalização do domínio GW para a identificação de todas as comunicações oficiais do Estado. No fim do ano, o primeiro-ministro afirma que a Guiné-Bissau, em 2015, irá precisar de atenção e empenho de todos os seus filhos. A mensagem do fim do ano, Domingos Simões Pereira, feita nesta última reunião do Conselho de Ministros do ano 2014, foi clara em afirmar que 2015 será o ano de início de implementação do Programa de Desenvolvimento. O que nós esperamos, da parte do Governo, é a produção e a apresentação de resultados palpáveis. Para esse efeito, nós definimos 4 eixos de intervenção. Em resumo, primeiro, a governação, através da reforma da Justiça, a melhoria da segurança interna e a reforma do setor da defesa e segurança, para além, obviamente, do reforço das demais instituições de soberania. A infraestruturação do país. É preciso dotar o país de infraestruturas para o desenvolvimento, incluindo a construção de estradas, a viabilização do transporte marítimo, energias renováveis, ligação do país ao cabo de fibra óptica regional, entre outros. Terceiro eixo, a industrialização. Criar polos de desenvolvimento industrial para aproveitar os grandes aumentos da produção agrícola que nós projetamos. Esperamos que, com essa industrialização, também se criem importantes postos de emprego, sobretudo para a nossa camada mais jovem. E, finalmente, o desenvolvimento urbano. Para além do Bissau, visamos como polos de desenvolvimento nos próximos tempos, particularmente em 2015, as cidades de Bafatá, Bulama e Cacheu, para o qual esperamos ter, nos próximos tempos, um plano urbanístico, um plano diretor e a realização dos investimentos para o saneamento básico, para a promoção imobiliária, para a criação de fogos de baixo custo, transportes e equipamentos coletivos, como escolas e hospitais. Para o chefe do Executivo, a importância dos desafios fixados irá necessitar de um amplo consenso nacional para poder mobilizar parcerias internacionais a favor de investimentos de vulto. Paralelamente ao maior controlo da fiscalidade interna que já se iniciou, é preciso que uma atenção muito especial seja dispensada ao acompanhamento da capacidade de compra da população, nomeadamente através do controle dos preços de produtos de primeira necessidade. Refiro-me particularmente ao arroz, ao óleo, ao açúcar, mas também ao preço do combustível. Acompanhamos a evolução dos preços no mercado internacional. Temos que ser reflexo das baixas atuais para que também os preços de produtos de primeira necessidade possam beneficiar desse controle. A Guiné, este ano, irá precisar da atenção e empenhamento determinado de todos os seus filhos. Mais trabalho, mais empenho, mais produtividade, mais disciplina, mais rigor, mais controle. Talvez possa ter possível resumir dizendo mais Guiné. É assim que eu pretendo apresentar as minhas felicitações a todos os órgãos de soberania nacional. Falo-ei, obviamente, de forma personalizada, mas aqui o renovo, e se lança o desafio de uma melhor coordenação dos esforços
por forma a atingir os objetivos de combate à pobreza e promoção do desenvolvimento. Após a mensagem no fim do ano do Primeiro-Ministro, seguiu-se a reunião do Conselho de Ministros que encerra com a habitual produção de um comunicado. O Presidente da República recebeu hoje em audiências separadas o empresário e estilista guinense de renome internacional, Hermano Cabral, e o estudante guinense, um dos destacados no Brasil pelos êxitos conquistados na Sampa. Os encontros serviram para José Mário Vaz conhecer os êxitos das suas carreiras no estrangeiro. No cumprimento da sua agenda de trabalho, o Presidente da República recebeu hoje o empresário estilista internacional que pretende investir no país a curto prazo. A mim, 15 anos, foi modelo internacional. 5 anos atrás, eu criei uma empresa de sapatos, que tinha nome próprio, Hermano Cabral, que está a ser comercializado em 13 países do mundo, não tem lojas, média de 35 lojas mundialmente. Portanto, essa é a minha primeira visita a Bissau. Gosto de ter mais ou menos uma ideia de cidade, de país. Portanto, certamente não arranja como de sapatos para Bissau. Igualmente, o Presidente da República recebeu também um dos estudantes atualmente destacado no Brasil, com o propósito de fazer Mário Vaz conhecer os êxitos conquistados ao longo dos estudos. Nós somos vários alunos estrangeiros que estão no Brasil, cada um do seu jeito, e graças a Deus temos que, por sorte, acabam conquistando bastante êxitos. E graças a Deus eu configuro nessa lista e tenho a me orgulhar pela toda a minha trajetória acadêmica, e isso é um orgulho não só para mim, mas para todos os guineenses que permeiam por esse mundo afora. Nando Sanca irá regressar ao Brasil para concluir o mestrado. Homens e mulheres que mais se destacaram em 2014 no exercício das suas atividades foram ontem galardoados pelo Governo. Entre os galardoados figuram a cineasta Flora Gomes, o músico Juca Delgado, a estilista Conceição de Carvalho, a jornalista Anabela Ramalho e entre outros. Numa altura em que o país entrou na contagem decrescente para o final do ano 2014, o Governo reservou um momento especial para galardoar alguns guineenses que mais se destacaram no exercício das suas atividades em prol do desenvolvimento e da promoção da boa imagem interna e externa do país. Entre os galardoados figuram homens e mulheres da esfera política, científica, cultural, desportiva e da comunicação social. Vale sempre a pena trabalharmos, sacrificarmos, porque eu tenho sacrificado muito da minha vida, né, pela Guiné-Bissau. E hoje estou aqui em Bissau a receber um prémio e a ter tanta gente à minha volta a dizer que realmente Juca valeu a pena. Isto para mim é uma honra, é um prazer, porque é sempre bom vermos o nosso trabalho, a ser reconhecido, ainda por cima ao fim de longos anos desta batalha, digamos assim, porque vou tentando cada vez mais levar a moda guineense para fora do país, e acho que também está na altura de aparecerem jovens criadores e levarmos a moda de guineense para fora do país, de facto. Mas é para mim, de facto, uma noite muito especial, porque estou a ver grandes premiados, pessoas que eu não realizava que estivessem também onde estão, e é um orgulho como guineense ver que, de facto, estamos a ser reconhecidos. O deficiente visual Itiandro Monteiro foi também galardoado pelo Governo, mais pela sua coragem e determinação de prosseguir a vida, apesar da sua deficiência, e batalhar em pé de igualdade com os não deficientes. Cego aos 7 anos de idade, mesmo assim, Itiandro Monteiro conseguiu terminar a licenciatura em Psicologia e já está a preparar a sua tese de mestrado, para além de ser atleta e músico ao mesmo tempo. Este reconhecimento só vem provar que a Guiné-Bissau, como um país já pouco a pouco, mas já vai dando valor às pessoas, independentemente da sua limitação, porque ninguém pede para ter uma deficiência. Ninguém nunca acordou e disse agora eu quero ser cego. São circunstâncias da vida. Então, antes de limitar, vamos ajudar. E esta distinção
ou este reconhecimento só vem mostrar que se calhar estamos a abrir horizontes, estamos a abrir os olhos, estamos a pensar que se calhar uma deficiência não significa incapacidade total, não significa que a pessoa é incapaz. Apesar do governo ter galardoado nesta primeira gala nacional cerca de 60 pessoas, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira reconhece que existe ainda muita gente por galardoar com realizações que merecem o reconhecimento especial do governo. O primeiro-ministro reconhece no seu discurso que o governo não pode, de uma só vez, galardoar todos os guineenses que, pelos seus valiosos contributos no processo de desenvolvimento do país, merecem ser distinguidos. A estes, Domingos Simões Pereira limitou-se apenas a referir publicamente os seus nomes para o conhecimento de todos. Felizmente, tal como no passado, também hoje temos irmãs e irmãos que no país e pelo mundo fora levam o nome e a dignidade da Guiné e de todos os guineenses. Irmãs e irmãos como Carlos Lopes, Paulo Gomes, Magda Nelly, Fafali Kudau e Bernardino Cardoso, ou Isaac Monteiro, Hugo Monteiro, Eduardo Fernandes, Moussa Bari e muitos outros no domínio das políticas públicas internacionais. Adriano Ferreira, Flora Gomes, Sana Narrada, Adulai Silá, Julião Soares, Armando Cabral, Benhatba Tambananuna, no domínio das artes e da cultura. Ciro Gomes, Bukunjika, Tassiana Baldé e Heldon, para além de Bruma, Cícero, Carlos Mané, nos desportos. Sidney, Carlitos Barros, No Barreto, Lacerda, A Missão Lima e Augusto Trigo, entre muitos mais, nas artes plásticas. Tabanca Jazz, Justino Delgado, Amin Jai, Dulce Neves, Karina Gomes, Nino Galissá, Cano Tecunda, Chando, Jovem Binhan, Manecas Costa, Zé Lopes, na música. Mário Mendes, Zé Antônio, Baticão Ferreira, Camilo Simões Pereira, Plácido Cardoso, Fortunato Barros, na medicina. Tony Checa, Inácio Tavares, Valdir Araújo, Paula Melo, Sumba Nancil, João de Barros, Ricardo Semedo, no jornalismo. Nalito Taborda, Veríssimo Nancácer, Catio Baldé, no empreendedorismo, entre muitos mais. Permitam que associe, pela excelência, o Elisée Troupin, um verdadeiro baluarte na luta pela independência e liberdade. Tantos e tantos que não conseguimos aqui juntar e que não mencionamos, mas que fazem parte deste reconhecimento e deste apelo. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, apresentou formalmente hoje os votos de boas-festas aos jornalistas nacionais num almoço de confraternização no Palácio Colinas de Boé. Os órgãos de comunicação social fizeram representar-se em massa no ato, testemunhado por parlamentares e o presidente do Conselho Nacional da Comunicação Social. Popular e os jornalistas nacionais que devem, segundo a legislação em Bassa, ser afetados de meios tanto técnicos como financeiros. A imprensa teve um papel fundamental, nomeadamente no bom processo, no bom desenrolar do processo eleitoral. A atuação da imprensa foi, de facto, destacada positivamente por todos os atores, quer nacionais, quer internacionais. Eu penso que devemos continuar nesta senda,
o quadro legal em vigor na Guiné-Bissau neste momento, no que diz respeito ao setor da comunicação social, é um quadro legal bastante propício para o desempenho livre da atividade da imprensa. Ciente da complexidade da relação político-jornalista, uma relação de amor e ódio, o presidente da Assembleia Nacional Popular disse que o povo é o traço da união entre o Parlamento e os jornalistas, pois o Serviço Público da Informação é virado ao povo e a ANP é a Casa do Povo. Quero agradecer-vos pela cobertura mediática que souberam dar às atividades do nosso Parlamento desde o início desta 9ª legislatura, 2014. Internamente, bem como no plano internacional da nossa diplomacia parlamentar. Fizeram-nos sentir com a vossa atenção e com o vosso profissionalismo a solidariedade da imprensa com os eleitos do povo. Em nome da Assembleia Nacional Popular e em meu nome próprio, quero transmitir-vos o seguinte: serei sempre solidário com a classe dos jornalistas, fazendo tudo o que depender de mim e dos meus colegas para que o Estado crie progressivamente as condições mais adequadas ao vosso trabalho e à dignificação da vossa profissão. Por seu turno, os decanos da comunicação social guineense mostraram-se receptivos a iniciativas do género e prometem trabalhar para o desenvolvimento e a consolidação da democracia no país. É muito importante contar sempre com a mesa da Assembleia, particularmente com o presidente da Assembleia Nacional Popular. Às vezes, o jornalista precisa de ir mais ao fundo. E para chegar lá, tem que ter alguém no Parlamento a dar uma explicação específica sobre determinada matéria. Queremos que o Parlamento pense nisso. Não tem que haver qualquer espécie de conflito entre o Parlamento, entre o jornalista, entre os órgãos, com os órgãos de soberania. Ninguém ganha com isso. Manter a transparência, informar as pessoas, educar e sensibilizar é um trabalho difícil. Também precisamos do respeito da parte das autoridades nacionais e apoios para que, de facto, possamos desempenhar essa função da melhor maneira possível. Nós não somos inimigos do Parlamento e nem somos os desvendadores dos segredos do Estado. Os jornalistas foram brindados com um almoço de confraternização, receberam cada um envelope contendo votos de boas festas do número 2 guineense e muito mais. O Instituto Nacional da Saúde iniciou hoje um seminário de capacitação destinado aos técnicos do Serviço Social com o propósito de melhorar o atendimento aos pacientes. Durante 2 dias, os técnicos deste setor vão poder debater e melhorar as relações dos médicos com os pacientes e fazê-los conhecer os seus deveres por forma a contribuírem para o saneamento no hospital. Encontram-se reunidos os técnicos do Sistema da Saúde Pública em torno de um debate e capacitação profissional com vista a melhorar o atendimento dos pacientes nos serviços hospitalares por forma a garantir o saneamento necessário. O assistente social tem um papel importante no seu tratamento, seja através das informações sobre os direitos e deveres, seja através das informações coletadas, fornecendo para a equipa da saúde a doença subjetiva, cultural e social, que irão contribuir para que o paciente esteja tratado na sua totalidade, o que se torna importante uma equipa multidisciplinar dentro de uma unidade de saúde. Na área da saúde, deve compreender os aspectos sociais, econômicos e culturais que sempre interferem no processo saúde e doença. Nenhum paciente que tem direito a tratado mal. Então, um assistente social tem que fazer que aquele paciente perceber como ele tem direito de ir consultado através de ele que põe até mesmo ele assistente social está no centro hospitalar. Isso é que o médico também está para ver de paciente. Então, o médico tem para tratar qualquer que seja o paciente bem, sem cuja raça e nem grau acadêmico, que todo paciente tem direito a tratar.
Durante 2 dias, os técnicos vão debater aspectos ligados ao exercício profissional deste setor, analisar informações e interações que possam contribuir para o cumprimento da missão. Vocês têm problemas. Vocês têm uma missão nobre e têm uma missão forte. Hospitais. A boa forma da organização do hospital, a boa forma do funcionalismo de um hospital, claro que depende do vosso desempenho. Porque um assistente social é para dar assistência. É para dar assistência em tudo no hospital. É para dar assistência em tudo no hospital. Começando desde utente, estabelecimento, próprio equipamento. Por isso devem ter responsabilidade acrescida com o sistema de saúde, sobretudo hospitais. Os profissionais do serviço social têm a missão de manter uma estreita relação entre os médicos com os seus pacientes, assim como passar informações necessárias para melhor atendimento e saneamento no hospital. O naufrágio que ocorreu em 28 de dezembro de 2002 e que vitimou centenas de pessoas completou ontem 2 anos. Por esta razão e com o apoio do governo, filhos e amigos de Bulama lançaram coroas de flores no porto de Bulama em memória das vítimas do naufrágio da piroga Quinara 2. Dia D, homenageou as vítimas do naufrágio da piroga Quinara 2 com o lançamento de coroas de flores no mar desta ilha. 28 de dezembro de 2012 foi lembrado com muita emoção e tristeza. Alguns intervenientes agradeceram o apoio do governo e aproveitaram para apelar também o governo no sentido de dar uma atenção especial a Bulama. Enquanto pelo menos se conhecer e para aprofundar mais a solidariedade, diferentes partes que congregam ali na Bulama no momento, para solidarizar com os residentes também da cidade. Não só para realçar mais empenhos desse governo, Domingos Simões Pereira, candidato para a Xinha Domingos Simões Pereira, porque é um caso inédito, se não havia um objeto que tem feito, forma de nota pedir Deus para abençoar tudo pela vez. E para este dia também, para que não transformação no dia de tristeza, para ter uma inovação na série de pela vez. Para o primeiro viagem na história, de seta a catar uma ordem ou decisão do tribunal na qual que ele queria. Esse é aí motivo de grande contentamento e está parecendo como uma noção nacional de restauração do Estado de Direito. Dia de hoje, para nós, tudo bulamense, em especial, em geral, para tudo guinense, está lembrado. Dia de tristeza, mas para nós também não pensa como dia de reflexão. Para ver que lá não está ali hoje, na Bulama, isso também assinalado o mesmo ato de cerimônia na Bissau, para lembrar a memória de quem os familiares que perdi, mas também para pensar como é que não pode prevenir no futuro para que aconteça mais um acontecimento trágico como que passa. Como alguém falava um bocado, felizmente, ontem e avançado com o primeiro tranche parte de indemnização para o governo na Bissau, de 1 milhão para cada cabeça de pecadores, como é famílias que ficam. Para nós é sinal bastante encorajador. Então, mas nunca também contenta porque que dinheiro que também vai pagar a vida do homem. Então, não fica contente se alguém falar com o governo de Guiné, mas mais contente, não fica muito agradecido com os advogados de defesa e também com o tribunal para o trabalho excelente que faz. Eu estou lançando um apelo a todo gente da República de Guiné-Bissau, sobretudo Bulama, a hora que fatalmente não fala que não é por sair. A hora que a gente não vai para a rádio, é na comunicar rádio, é na falar com a capitania está no estado, na colaborar. Mas não vai me se chegar ou não vai me se vir de gente. Essa não está lançada para você, porque muitas vezes anda na porta de Bissau e está tendo problemas. Já irmãos de Bulama está crítica. Outra gente não critica. A mim, eu não passo ali como a suma delegado regional de capitania, a gente sabe o que é que passa ali. Não contava com a hora que não primeiro não se deve entender o que está bem. Aquilo aqui que me siga, me está colocando bem. O governador e o deputado da nação exortaram o governo no sentido de olhar os direitos básicos da população de Bulama. Exorta o presidente da República
exorta o Presidente da Assembleia, todo órgãos eleito democraticamente, para dar um despertar, uma atenção especial para a região do Lambo Jagos. Suma um espaço que a natureza condena e não vive na água, porque ninguém cada de seja embarcar na canoa, tem para morrer na canoa. Não seja embarcar na barco, não cada seja embarcar na canoa. E o governo vai ajudando urgentemente para dar diligências. Suma quer mostrar capacidade de reação nesse momento para dar que chega no ponto de não ter um transporte condigno de transportar tudo populares da região do Lambo Jagos. Esse momento de nós chorar, nós irmãos, que não trabalho, que não tem que facilitar na Bulamo, juntamente. Alguém só que pode fazer nada na Bulamo. A nós tudo bulamense, se uma olha, tudo bulamense está, tanto que eles que estão fora, tanto que eles que estão dentro do Bulamo, está como dadas para fazer alguma coisa para o Bulamo. Mas se falar como é gesto que o governo faz, e está mostrando como alguma coisa tem que fazer para o Bulamo. É que até não outra forma. Pensa como esse governo tem mais ideias que é fazer. Os filhos de Bulama querem a Constituição e comemoração desta data, honrar a memória das vítimas do naufrágio, aproveitar a ocasião para realizar uma visita aos lugares históricos e culturais da ilha de Bulama. A primeira-dama Maria Rosa Vaz prossegue com a entrega de presentes de Natal às crianças do país. Desta vez deslocou-se ao sector de Buba para oferecer prendas de Natal às crianças das regiões de Quínara e Tombali. O gesto visa solidarizar-se com os mais pequenos, sobretudo nesta quadra festiva. Mais de 3 centenas de crianças, vindas de todas as seções que compõem o setor de Buba, estão agrupadas nessas longas filas com um único propósito: receber da mão da primeira-dama seus presentes. Um gesto de caridade e solidariedade para com as crianças, uma iniciativa que mereceu agradecimentos por parte dos beneficiários. Essa é a primeira vez. Penso eu tenho sinal de contato de arrancar. De arrancar, pensa de arrancar a papai. Priva atrás que tem. Esse que não papel para você que não estou a repetir. A outra nós estamos muito contentes. Um gesto de parida. Nós meninos e futuros dirigentes da terra. Não tudo é meninos que estão representados. Não tem a presença de meninos deficientes. E é meninos é fazer parte da sociedade. Para quem fica discriminado, não faz questão de tecê-los na medida que possível para receber apoio junto com seus companheiros. Em nome do governador da região de Quínara, nós estamos falando mais um bias. Muito obrigado. Boubacar Bojang deslocou-se ao sector de Buba para receber presentes destinados às crianças da região de Tombali. Então nós também não recebemos nós não levar para a região de Tombali para nós entregar de forma que ela chegar na mão de todas as crianças. E quando chega todas as crianças, mas também aqueles que está mais ou menos próximo ou está afastado, não vai ver como é que nós podemos entregar para chegar a alguns que precisaram. Então nós agradecemos, muito obrigado, exército para que falta. Sempre nós contamos com a primeira-dama e nós sabemos como ele pediu, como quiseram, ele que pediu a nós tudo na Guiné-Bissau e com seu marido. Então nós agradecemos, muito obrigado para Deus dar vida de saúde, para nós continuar sempre para receber este gesto. A promotora da iniciativa era uma pessoa satisfeita, tendo prometido continuar a ajudar as crianças na medida do possível. Nós temos mais um biasco boss, se não que nós vimos ali na campanha. Não quer dizer que isso aqui que nós permitimos a vós. Boa escola, bom hospital, comida para todos, saúde para tudo, para respeitar o direito de nós crianças. Não quer esquecer, não quer poder fazer ainda, mas está na nossa cabeça, está no nosso sentido. Todo dia que nós não dormir que é preocupação. Porque a mim própria também, e mamãe de 3 filhos. Nunca gostei de olhar, outros meninos não sofrem, infelizmente, eu não sofri porque gueto que tem ainda. Mas não é jovem, que é que não pode fazer para nós meninos. Nós estamos ali, o período de festa que acaba ainda. Ele comanda, não aproveita bem. Para bem deseja, nós meninos tudo. Um ano de 2015 diferente de todo ano. Vai ser feliz para tudo gente. Para nós meninos pegar texto na escola,
para eles que não continuadores. Que não brinca por fazer, para eles é bem fácil amanhã. Maria Rosa Vaz quer ver sorrisos no rosto de cada criança guinense. Por isso, pretende estender a iniciativa a nível nacional. Esta edição do jornal fica por aqui com a apresentação de Damião Tavares. Muito grata e até amanhã.